Sejam bem-vindas ao Escrita por Luz. Hoje a gente vai receber a doutora Rebeca Ladim e vamos falar sobre a odontopediatria. Como que afeta, mesmo antes do bebê nascer, na gestação, ou até antes mesmo, quando as tentantes estão, pensando aí na sua alimentação, até depois, quando o neném nasce, como que é essa ligação do tem flúor, não tem flúor, a frenectomia que está sendo tão falada, mitos e verdades, nós vamos desvendar aqui hoje e ajudar vocês, mamães, antes mesmo desse bebê nascer. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? Então, sem mais delongas, vamos juntas desvendar esses mitos e verdades com a doutora Rebeca Ladim. Bem-vinda! Obrigada, a odontopediatra do meu filho, com muito orgulho, que está aqui com a gente hoje para ajudar, né? Bate-papo. Primeiro, tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu tô extremamente agradecida com o convite, porque eu falo que um dos maiores desejos que eu tenho é democratizar a educação da odontopediatria. Então, só para me apresentar, eu sou odontopediatra, eu sou especialista, né? Tô finalizando meu mestrado agora. Eu sou habilitada em sedação consciente, que é aquela sedação com óxido nitroso, que é um tema super em alta que a gente pode abordar também. Eu sou habilitada, né, no óxido nitroso e eu também sou pós-graduada em ortodontia. Eu não faço a parte clínica, mas a parte de diagnóstico, essa parte toda ampla e complementar da criança, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos lá. A gente também está super feliz. Vamos começar do começo, né? Vamos começar com a gestação. Como que na gestação a alimentação, outros fatores externos da mãe e do pai podem influenciar, né, na dentição do bebê? Ótimo, excelente. Na odontopediatria, na parte médica também, a gente tem uma linha de estudo que chamam os 1000 primeiros dias de vida do bebê. Que a gente fala que esse período, tanto da vida intrauterina quanto até 2 anos de idade do bebê, a gente tem uma janela de oportunidades muito grande. Então, tudo que acontece desde a barriga da mãe até os 2 anos de vida, aquilo pode influenciar a formação do bebê e, consequentemente, da criança a médio e longo prazo. Sim. Então, quando a gente pensa na gestação, mães que fazem um pré-natal odontológico e um pré-natal corretamente, que cuidam bem da dieta, que praticam exercícios físicos, que não estão em nenhum déficit nutricional, mães que não tiveram nenhuma intercorrência sistêmica, por exemplo, infecções urinárias, mães que conseguiram amamentar, e os 2 primeiros anos de vida, então, crianças que tiveram uma primeira infância saudável, né? Não tiveram nenhuma hipovitaminose, nenhuma internação mais severa, uso de antibióticos, todas essas questões sistêmicas, isso, pensando na dentição, podem influenciar na formação tanto dos dentinhos de leite quanto nos dentes permanentes. E o que é muito legal quando a gente estuda esses 1000 primeiros dias de vida, Rê? Quando a gente pensa no sistêmico, controle, por exemplo, da dieta. Quando a mãe não ingere açúcar na dieta, tem uma ingestão controlada. Vou pular esse assunto. Tem uma ingestão controlada de açúcar, de alimentos embutidos. Isso tudo vai refletir na infância do bebê também. E dá muita vontade de comer doce Demais. na gestação. Né? Não, eu sei que é muito difícil. Então, assim, é muito legal vocês, as mães, né? As mães de primeira viagem e as gravidinhas, elas terem um acompanhamento multidisciplinar, com nutricionista, Sim. nutróloga, médica, odontopediatra. E pensando na parte odontopediátrica, o que acontece? Olha que interessante. Os dentinhos de leite, eles começam a formar, eu tenho esse modelinho aqui que eu gosto muito dele. Eles começam a formar na vida intrauterina por volta de 7 meses de gestação. 7 semanas de gestação, desculpa. 7 semanas? 7 semanas. Meu Deus. Enquanto os dentinhos permanentes, que são dentes que a gente só vai ter lá por volta de 5 ou 6 anos, eles começam a formar com 5 a 6 meses de vida do bebê. Então meu bebê de 1 ano e 8 meses já tá com os dentes permanentes lá em cima. Exatamente, eles já estão em plena formação. Por isso que a gente brinca que os dentinhos de leite é como se eles estivessem grávidos dos dentes permanentes. Muito bom. É muito bom, é muito lindo. E aí, por que é tão importante esse cuidado sistêmico? Porque o que acontece no corpinho, tanto da mãe quanto no corpo do bebê, pode influenciar
na formação dos dois. Hoje em dia a gente tem muitos, com certeza, se as mães já não viram aqui, já viram de coleguinhas, defeitos de formação do esmalte. Porque o dente por dentro, tanto de leite quanto permanente, ele tem a mesma formação, só que tamanhos diferentes, tá? Então, falando de um modo mais fácil para todo mundo compreender, a gente tem o esmalte, que é essa parte que a gente vê do dente, a dentina, que é essa camadinha amarela, e a polpa, que é a partezinha vermelhinha, que é como se fosse o coração do dente. Lá que tá a inervação, que tá a vascularização, lá que tá tudo dentro do dente. É a famosa polpa dentária. Então, quando a gente pensa nessa questão sistêmica e principalmente na formação do esmalte do dente, tudo isso pode influenciar na formação daquilo ali. E então, a criança... medicação durante a gestação... olha, o que já tem na literatura, que são situações e fatos que podem causar esses defeitos. Hipovitaminose, infecção urinária na gestação, antibiótico terapia nos 2 primeiros anos de vida, parto prematuro, febre muito alta. Tem estudos hoje em dia que trabalham pesquisando alguns químicos do poluente ambiental. Tem estudos falando do bisfenol A. Tem alguns genes, algumas mutações genéticas que também tem na literatura que podem causar esses defeitos. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que pensar. E geneticamente também? Tem um pouco, mas é mais o pai fator... ou a mãe tem aquelas manchinhas no dente, o bebê também vai ter? Depende, se tiver essas mutações nesses genes específicos. São mais fatores externos, entendeu? Então, principalmente na questão saúde da criança. E uma coisa que é muito interessante também, que fica o alerta. Nem toda mancha de dente é ou cárie ou um defeito de esmalte. Por isso que é tão importante, o bebê nasceu dentinho, você notou alguma coisa de diferente, procura um odontopediatra. Porque a gente vai saber fazer esse diagnóstico diferencial, vai saber falar, olha, isso é cárie, isso é defeito de esmalte, isso é hipoplasia, isso é hipomineralização. Vai saber isso nomear. É o docinho que a tia deu. É isso, o docinho que a tia deu escondido da mamãe, que isso não é um assunto pode, muito gente. polêmico, gente. Muito. Respeitem as mamães. Sim. Porque não é só um docinho que você vai dar escondido pro seu neto, pro seu sobrinho, ou o pai, às vezes. É simplesmente... Você pode simplesmente gerar uma cárie, porque a criança às vezes não usa pasta com flúor. Como que é essa coisa da pasta com flúor e sem flúor? Ótimo. Sobre a questão, primeiro, na literatura tem mais de 50 anos de embasamento científico protegendo e defendendo o uso da pasta fluoretada. Mas, aí que é o grande pulo. A pasta com flúor, eu falo, que é como se fosse um remedinho. Porque ela trata e previne a doença cárie. Então, igual um remedinho que o pediatra do Léo passou para ele, tem a dose e a quantidade de acordo com a idade e o peso dele. A pasta com flúor é a mesma coisa. Hoje em dia, realmente, tem essa discussão. Usa, não usa, pode, não pode. O que eu falo com as minhas mamães? Eu falo, olha, seguinte, na literatura, você vai estar respaldada com muita evidência científica de que o uso constante, local e controlado é super seguro. Por isso que é importante ao odontopediatra falar, olha, tem tal peso o seu filho, usa tantas vezes por dia, um grãozinho de arroz, um grãozinho de ervilha. O problema do flúor é porque eles ainda engolem, eles isso? Engolem, o problema exatamente. Não é o flúor em si. Exatamente. Que a gente consegue expelir, eles não sabem, né? Eles não conseguem ainda. Então, a grande charada do flúor sem flúor é porque não tem problema local, é isso? Exatamente. O problema é, tipo... a deglutição e o tanto que ele vai deglutir aquilo ali, a frequência. Até porque tem gosto de fruta. É uma delícia. E as pastinhas, elas realmente têm esse plus, né? Gostinho de tutti-frutti, de desenhos, até como se fosse uma forma de incentivar a escovação. Sim. Só que quando chegam aquelas famílias pra mim, olha, Rebeca, eu não quero pasta com flúor. Primeiro que eu respeito a filosofia de todas as famílias, mas eu gosto de usar a literatura pra explicar. Então eu falo, olha, mãe, tranquilo, não tem problema. Mas, pensando na prevenção da doença cárie, você vai ter que ficar muito rigorosa no controle da dieta dele e na escovação. Porque a cárie é uma doença crônica, açúcar biofilme dependente. Então, o que isso quer dizer? Que ela só desenvolve quando a gente tem uma ingestão de sacarose e glicose descontrolada. A balinha, o biscoitinho, o polvilho, o biscoito maisena, o biscoito água e sal, pão, né? Que a gente nem sabe que tem açúcar. Exatamente. Num período frequente, então aquela criança que não tem rotina alimentar e além disso, ela não faz a escovação. Claro que
que o bebê não vai conseguir, por isso que um adulto precisa escovar. Então, quando a criança tem uma ingestão descontrolada e não faz a remoção mecânica da sujeira, ele não faz a escovação, aquilo ali vai causar o desenvolvimento da doença cárie. Rebeca, por que vocês ficam tanto no pé da pasta com flúor? Porque o que acontece? A pasta com flúor, que nem eu falei, ela previne e trata a doença cárie em fases iniciais. Ela dificulta o desenvolvimento da doença. Então, esse uso constante e local vai dificultar o início do desenvolvimento da doença cárie. Mas o mais importante na prevenção da cárie é o básico, é não dar açúcar para o seu filho, principalmente até 2 anos de idade, tá? E até a OMS, a última diretriz, né, os últimos guidelines da OMS falam isso, que o ideal é oferecer açúcar só depois de 2 anos. Mas e quando oferecem para sua criança, você quebra aquele ciclo, né? Porque, vou falar o meu caso, que pode ser caso de outras mães. Sim. Deram um brigadeiro pro meu filho numa festa e eu tava seguindo certinho. E aí esse dia aconteceu, fiquei sabendo, a própria pessoa me contou, falei, bom, agora abriu as portas, porque acaba que você fala, já foi, e aí quando ele já sabe o que é, quando vê, já pede, e aí você entra naquele looping, né? Que é assim, você vai numa festinha, ele já sabe o que é. Aí ele já sabe que é uma delícia. E aí, você já fica naquela, porque a criança vê todo mundo comendo, ela já experimentou, e ela quer, e ela bate no pé, porque açúcar é viciante. É viciante, é uma droga, né? É tipo uma droga. E aí eu falei, pronto, deram açúcar pra ele, acho que foi com 1 ano, muito cedo. E aí eu me vi assim, agora já foi. Abri a porteira. Porque eu ia tentar segurar até 2 anos mesmo. Eu sei o quanto esses 1000 dias são importantíssimos. Mas beleza. As mães sentem culpa sempre de tudo, mas eu tô deixando esse momento leve. Não adianta a gente ficar, porque deu açúcar, porque isso e aquilo. Aí eu falei, quer saber? É isso aí. Aí vai um pãozinho, aí vai um biscoitinho. E aí eu até tô com uma dúvida pessoal minha. O Léo usa pasta sem flúor. Só que ele ingere, às vezes, açúcar. Não vou mentir, o Léo tem 1 ano e 8 meses, não tem 2 anos ainda. Eu posso usar o flúor só à noite nele? Olha, excelente pergunta. Quando a criança já experimentou ou já na rotina tem o lanchinho da tarde, por exemplo, um biscoito de polvilho, um biscoitinho de maisena, um iogurte que tem açúcar, o que a gente fala? Pelo menos, e ele já tem mais de 10 quilos, né? Ele tá com uns 12 quilos. 13,5. Já tá com quase 14 quilos. Um bezerro. Na literatura, só para ter um parâmetro assim, um bebê de 10 quilos pode engolir por dia até 6 grãos de arroz da pasta com flúor, sem ter risco de ter fluorose. Então, um bebê de 14 pode pelo menos uns 8. E o que é fluorose? Porque quando a gente faz a ingestão descontrolada do flúor, muito, aquilo pode causar um tipo de mancha no dente que chama fluorose. Não é o mesmo tipo de mancha de cárie, não é o mesmo tipo de mancha dos defeitos de esmalte. Tem um outro perfil. Mas aí é no dente de leite? No permanente. Excelente pergunta. Meu Deus. Porque o permanente, lembra que ele tá em formação? O de leite, por mais que ele ainda não tenha, como ele ainda não tem 3 anos, ele ainda não vai ter todos os dentinhos de leite em boca. Ou seja, açúcar é muito pior do que eu imaginei. É muito ruim. E aí, o que acontece? Pensando no caso do Léo, especificamente, 14 quilos, a ingestão dele de sacarose, de açúcar, é muito controlada. Experimenta aqui, experimenta colar. Sim. Ok. O que vocês podem fazer? Na escovação da manhã e da noite, 1 grãozinho de arroz da pasta com flúor. Pronto, por quê? Essa escovação no início do dia e principalmente para dormir são muito eficazes na prevenção da doença. Lembrando que, por mais que ele coma, Rebeca, ele experimentou um biscoito maisena, comeu um bolinho da vovó, coisas pontuais, ele tem rotina alimentar. Isso que é o mais importante. Sim. Porque a literatura mostra isso, Rê. Olha que interessante. A literatura fala o seguinte: mesmo que você use a pasta com flúor e faça a escovação do dente, se a criança tem uma ingestão descontrolada de sacarose, como assim? Aquela criança que belisca. Eu brinco que é aquela criança que anda com uma mamadeira numa mão e um biscoito na outra. A doença cárie vai desenvolver, vai ser só uma questão de tempo. Exatamente, se vai desenvolver agora ou depois. E a fórmula, só uma pergunta que me veio na cabeça agora. A fórmula tem açúcar, né? Mas o Léo não pegou fórmula, tá? O Léo é uma porcentagem baixa que não pega fórmula. E ele foi pro leite de caixinha direto. Porque ele já tinha entrado na introdução alimentar. E a gente entrou com o leite nos mais naturais que tem. Esse leite de caixinha tem açúcar também, não? A lactose, que nem a frutose, sozinhas, elas não conseguem causar o desenvolvimento da doença cárie. E
eu vou aproveitar o gancho disso, uma polêmica enorme sobre o peito. Se o leite materno causa cárie. O leite materno, sozinho, ele não causa o desenvolvimento da doença cárie. E eu falo isso baseado numa revisão sistemática e meta-análise que, para quem tá escutando a gente e trabalha com pesquisa científica, sabe? Que esse tipo de estudo está no topo da pirâmide de maior evidência científica. Porque a gente tem uma pirâmide de estudos, assim, estudo de caso até o topo, que são as revisões sistemáticas e meta-análise. Então, o que acontece? Falando do leite materno, quando o bebê já tem dente, ou seja, normalmente a partir de 6 meses, né? Que primeiro o dentinho nasce entre 6 e 8 meses. Tem uma ingestão de açúcar descontrolada. Aquela criança que come porcaria o dia inteiro. Mas com 6 meses come açúcar? Eu já peguei bebê de 1 ano que tomava Coca-Cola na mamadeira. Não. Eu já fiz tratamento endodôntico canal em bebê de 1 ano. Não só por causa de trauma, que às vezes tem dentinho que acontece trauma, que a gente tem que tratar o canal, mas por causa de açúcar. Eu já peguei bebê de 1 ano e 8 meses que praticamente todos os dentes da boca estavam cariados ou precisando fazer tratamento de canal. Meu Deus. Infelizmente, então... E isso afeta os... Tudo, afeta assim o desenvolvimento permanente, porque não só isso, porque ali é uma bactéria. Imagina que um bebê tá com uma otite. E mesmo sendo uma otite silenciosa, ele não tá manifestando dor, mas aquilo ali é uma infecção bacteriana. Sim. Aquilo é um problema e perto de áreas muito nobres da face. E aí, imagina... tudo que tem a ver com o dente é muito sério no corpo, Muito né? sério. Pode desencadear doenças e traumas pro resto da vida, né? Tem pacientes que a gente, antes de fazer o tratamento, tem que fazer antibiótico terapia, porque a criança chega com edema facial, com o rosto extremamente inchado, com febre, com edema, com fístula, drenando o pus. É assim, é muito sério. E crianças muito pequenas. Eu falo que a responsabilidade que eu tenho como odontopediatra, e acho que qualquer pessoa que trabalha com criança, é que a gente está lidando com um bem mais precioso que uma família tem. E com uma criança que é extremamente indefesa e pura, ingênua, e querendo ou não, ela é vítima daquela situação que ela está exposta. Então, quando chega casos assim, eu acolho a família, a gente tem que acolher, porque são muitas situações que a família não sabe por falta de informação mesmo, falta disso daqui. Só que a gente tem que explicar, tratar, acolher e ter a certeza de que aquilo não vai se repetir, porque, de novo, é uma criança. Então, pensando na doença cárie e voltando no peito e na fórmula, sozinho o leite materno não causa cárie. Só que se a criança amamenta muito durante a madrugada, mais de 5 vezes... Aquela famosa livre demanda. Exatamente. Mas contando que tem a dieta com açúcar, come açúcar na dieta, não tem uma escovação legal, aquele leite pode favorecer o desenvolvimento da doença. Mas sozinho não causa. E se o bebê for amamentar à meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã também, não causa? Não causa. E lembrando, é mais essa repetição alinhada com a dieta com açúcar. Exatamente. E nesses casos é tão importante a pasta com flúor, porque foi o que eu falei. A pastinha com flúor, um pouquinho só, fazendo esse uso constante e local, ele dificulta o desenvolvimento da doença. Eu brinco que a pasta com flúor é como se fosse o nosso creme do dente. Você não tem, o médico manda passar um cremezinho, olha, passa todo dia para hidratar, é o nosso creme do dente. Esse uso contínuo, local, tem mais de meio século de estudo defendendo a segurança, a eficácia desse uso controlado. Eu já vou comprar uma com flúor hoje. E é ótimo. E o segredo é sempre, a gente orienta a quantidade de flúor que tem. Porque, por exemplo, tem pais que têm dúvida, mães e pais que têm dúvida. Sujinho é um sujinho na escova. É um eu lembro que a grãozinho primeira de arroz. consulta, você falou, eu simplesmente eu não deixo nem sair da pasta de jeito. Eu só borro ela muito pouquinho. É muito pouquinho. E já espuma e já é eficaz. E é igual você fala, né? É uma vassourinha que age ali na escovação pra tirar a sujeira. Gente, pensando nas mamães, na verdade, a minha irmã criou o primeiro MDPV, Mãe de Primeira Viagem, um grupo entre amigas, foi uma ideia genial. E que em 2022, quando eu fiquei grávida, eu usei pra mim, ao meu favor, chamando amigas. E amigas de amigas que também estavam grávidas na mesma época. Por quê? A gente queria conectar e falar dos mesmos processos, né? O interessante é ser na idade gestacional parecida, porque os problemas, as perguntas, tudo também era parecido. Então, pensando nisso, a gente criou uma comunidade que a gente vai fixar aqui nos links nos comentários, pelo WhatsApp, para vocês também, porque foi um sucesso. A gente já tem 2022, 2023 e já vai ser aberto 2024, desses grupos espontaneamente. Só que a gente também quer proporcionar isso para vocês, então a gente já criou, tá aqui embaixo, no link fixado. Vocês vão direto pro WhatsApp e ir para essas comunidades, para mamães de primeira viagem.
Isso. Outra coisa falando nessa escovação, que me dá muita dúvida. Tem dias e dias, né? Tem dias que o Léo quer escovar dente e vai numa boa. Tem dias que ele não quer de jeito nenhum. E eu fui desenvolvendo técnicas na minha casa. Perfeito. Por exemplo, antes eu escovava na banheira. E ele deixava. E aí ele começou a implicar. Aí eu vi que enroladinho na toalha, eu dominava mais ele. Fazia aquela coisa tipo, como que o leão faz? Ou então ele cansou dos bichinhos, eu vou lá e falar, olha o barulhinho que dá. Tac, tac, tac. Aí ele já ria até. Então, cada hora tem que inovar. Agora, quando é com o pai ou quando é com o babá, é assim, liso. Maravilha. 100%. O que não pode é deixar de escovar. Exatamente. Agora, vamos supor que ele não deixa de jeito nenhum. Você tem que amarrar o menino pra escovar o dente? Exatamente. Não, isso é maravilhoso. A odontologia, hoje em dia, que a gente fala que é até mais humanizada. Sempre foi, mas hoje em dia a gente tem esse viés muito mais humanizado e muito mais empático. O que acontece? E eu vou usar o meu exemplo. Tá. Eu sou filha mais velha de 3 filhas. A minha mãe também é odontopediatra, então eu sou nascida e criada na odontologia. Ah, que legal. E a minha mãe fala que até 3 anos eu fazia escândalo pra escovar o dente todo santo dia. Eu ainda era filha única. Espeta de pau. E ela brinca, ela falava assim, filha, eu tentava no banho, na televisão, você escovava o meu, escovava o do seu pai. Não adiantava, eu era brava. E ela falava, filha, eu vou te estabilizar pra escovar seu dentinho. Sim. A mamãe te ama, eu vou fazer isso que é pro seu bem. Sim. E ela foi fazendo, foi insistindo, sempre com muito amor, muito carinho. E até o momento que eu parei. Porque o bebê, ele entende que aquilo ali não tá fazendo nenhum tipo de mal, não tá causando dor, não tá machucando. E depois eles vão percebendo que aquilo é pro bem, eles vão ficando mais tranquilos. Sim. E cuidar é amor. Exatamente. Porque o que adianta? Eu não posso segurar meu bebê de jeito nenhum. Vou deixar sem escovar. Exatamente. E aí? Você vai trazer a cárie pra ele? E eu brinco que é igual quando vai trocar a fralda. Tem vezes que o bebê faz escândalo pra trocar a fralda, cortar a unha, cortar o cabelo. Na fralda você vai ter que segurar, porque senão o cocô vai em cima de você. E outra... Literalmente, a merda vai andar. E por que no dente a gente não pode segurar um pouquinho? Tem que segurar, gente, é pro bem. É melhor remediar, porque querendo ou não, foi que nem eu falei, eu já fiz tratamento de canal em bebê de 1 ano. Meu Deus. Óbvio que pra fazer o tratamento, ou a gente tem que estabilizar a criança, fazer a estabilização protetora, que é uma forma de contenção da criança, pra cuidado dela, pra segurança dela, ou a gente faz sedado. Mas a gente já vai pra um outro viés, que é pra uma outra conversa, que é uma conversa muito longa e muito interessante pra vários casos. Mas assim... pensa que na prevenção é muito melhor prevenir do que remediar. Então, com certeza. A criança entende e eles vão... Eu brinco que às vezes vai fazer um escândalo porque quer o copo branco, não quer o copo azul. Vai fazer isso pra escovar o dentinho também. E não é porque tá doendo ou traumatizando ou machucando. É porque é novidade. Às vezes a criança tá com sono. Às vezes a criança não gosta que manipule nela. Tem bebê que você pode brincar, pode fazer gracinha, chegar perto. Mas na hora que você vai levar na médica pra examinar... Muda, né? Muda. É uma novela mexicana que eu brinco. E não é porque tá fazendo mal, mas é porque é diferente. Que aquilo ali é novidade. Sim. E à medida que a gente vai fazendo isso com carinho, comunicando com amor, principalmente eu com essa troca com as mães, porque eu falo que toda consulta é de sucesso se eu com os pais estamos alinhados. Sim. É sucesso, independente se o procedimento é difícil, se é oneroso, se é complexo, se é simples ou se é Os pais têm difícil. que entregar, tem que confiar. Tem que eu tô indo confiar. no odontopediatra, igual a primeira vez que eu fui, né? No nosso consultório. Eu cheguei Confiou. e tudo que você falou, eu falei, é isso aí, pode falar e toma que o filho é teu. Pode. É porque cada um do seu quadrado, Exatamente. né? Se você tem essa empatia, você tem essa... Empatia não, é conexão. Exatamente. Você tem que ter, né, com o profissional. E a gente você entrega. sente isso, né? Eu brinco que até quando eu vou no médico, por exemplo, quando eu sinto que eu sou acolhida, a consulta sempre flui muito melhor. Sim. Então, nós como odontopediatras, a gente primeiro tem que acolher a família, tem que entender a dor daquela família, tem que entender a situação que tá e explicar, falar, olha, eu vou tratar o seu filho como se fosse o meu, com todo o carinho. Eu vou precisar que vocês me ajudem a estabilizá-lo só para examiná-lo. Tá tudo bem? Depois que tá tudo dialogado, conversado, flui muito bem. Sim. Independente se o bebê é bravo, se o bebê faz escândalo. E é muito engraçado, só contar. Tem bebê que é assim, eu brinco com os pais. Eu falo, olha, eu brinco que eu sou vidente. Falo, ó, a gente tá tudo bem conversando, aquela troca super legal. Na hora que eu for examinar o seu filho, vai chorar, vai parecer que eu tô fazendo um canal. A tia Rebeca só vai examinar, só vai ver como é que tá. Vou fazer a consulta preventiva. Eu desci da cadeira da criança, ele vai parar de chorar. É dito e feito.
Pronto. E eles já me abraçam, já dou presente, né? Que a gente faz um reforço Veste positivo. princesa. Veste de princesa. Tem roupa de super-herói, tem tudo. Porque isso. a gente tem que entrar no mundo No lúdico lúdico. deles, mas sempre usando a literatura e a ciência como minha base. Sim. Porque eu falo que a gente tem que fazer uma odontopediatria baseada em evidências, nada Sim. de coisa empírica. Eu não sei nada, a literatura e a ciência que sabem. Sim. Entendeu? E isso é muito legal. Baseado em fatos reais. Exatamente. Exatamente. É que me veio, na hora que você falou da imobilização, só voltando aqui um pouco, me veio outra coisa que também tá muito falada. E toda mãe, agora virou moda, né? A frenotomia, o tal freio, gente, olha. O Léo tem, eu não sei de onde ele tirou, olha. A língua presa. Tem não, tinha. Porque Tinha. foi consultado, foi visto por vários médicos, até a gente chegar no odontopediatra. No odontopediatra. E na fono, né? E na fono e falar assim, Sim. realmente é o caso dele. Porque eu acho que tá tendo uma banalização. Eu posso estar errada, mas Não. todo mundo tem que fazer frenotomia. Não tá mamando é frenotomia. Eu acho que tem que ser uma coisa bem avaliada, porque é um procedimento cirúrgico. Exatamente. E assim, o Leozinho era muito pequeno, ele tinha 2 meses. E ele teve que ser imobilizado, igual você falou. Exatamente. E eu deixei, porque era uma coisa pro bem dele. Anestesia, foi o laserzinho local, né? Não sangra nem nada, mas assim, é uma coisa para um bebê de 2 meses, assim, assustadora. Porque ele tá lá com aquela luz, imobilizado, na fraldinha, imobilizado mesmo, como se estivesse no casulinho mesmo. Chama pad wrap isso. Vou Tá, então vou fala explicar, que o profissional Desculpa tá aqui. te interromper, né, amiga? Mas é o seguinte, realmente tá muito em pauta, agora tá muito em alta, a questão da frenotomia e da anquiloglossia. O termo técnico para a língua presa é anquiloglossia. Então, o que a gente tem que tomar sobrevivi. muito cuidado? Exatamente. Primeiro que é o seguinte, pessoal, eu falo com as mães, tem vários protocolos de avaliação. Na literatura não tem só um protocolo, então isso realmente tem alguns testes que são mais enviesados, tem alguns protocolos que, antes de você terminar o exame clínico completo, mais minucioso, ele já tá dando um resultado de que tem que operar. Então, e primeiro, não é só um piquezinho, pelo amor de Deus, foi exatamente isso que você falou. É um procedimento cirúrgico, invasivo, e um recém-nascido que vai ter que usar anestesia, que você pode ou com um laser de alta potência ou com uma lâmina de bisturi numa boquinha extremamente pequenininha. Então, assim, E requer mais de um muito profissional sério. segurando. Não é Sim. só um profissional. E tem Pra abrir, várias pra segurar. técnicas, tanto para estabilizar, quanto para operar, quanto Sim. para anestesiar, quanto às vezes para fazer o pós-cirúrgico. Tem várias coisas. O que é importante as mães terem na mente sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vai avaliar a amamentação e a questão da linguinha, se tem língua presa ou não, a gente precisa contar com uma fono muito boa. A avaliação da fono é padrão ouro. Elas que fazem o encaminhamento pra gente. E existem vários testes que a gente faz. A gente tem que avaliar a questão anatomofuncional da língua. Tem que avaliar a mãe. Tem que avaliar como que tá a mamada. Qual que é a frequência da mamada? Como que o bebê tá mamando? Se realmente é a língua Se realmente presa, é a língua presa ou a se às questão vezes psicológica, é uma por exemplo. tensão que o osteopata vai soltar. Exatamente. Porque eu tentei tudo antes. Eu confesso que eu fui pro osteopata antes pra soltar, porque o Léo nasceu muito tenso, né? Ele ficou na mesma posição no meu útero, aos 9 meses de gestação. E a osteopata que voltou no assunto, porque ele nasceu, a pediatra da sala de parto já deu como é que chama aquele? A frenotomia? Quizinho? Só a Porque tesourinha. a diferença, a gente tem a freno, que hoje em dia no meio científico tá até mudando o termo, mas não vou entrar nisso. Tá. Mas a frenotomia é quando a gente faz o piquezinho, que a gente tá. tira só esse frênulo mais curto. Tá, que é tipo... Quando você faz a frenecto, é mais invasiva. Tá, É como se entendi. fosse um passo avançado da eu cirurgia. Eu achava que eu falava errado, que eu falava assim, fez frenectomia, e hoje era frenotomia. Eu falei, Não, são duas procedimentos diferentes. Entendi. Isso. A frenectomia, normalmente a gente faz quando a língua tem uma inserção mais posterior. Então, isso que a gente tem que mais avaliar. frenético, tô brincando. É mais punk, vamos colocar assim. Agora eu não vou cirurgia. esquecer, mais frenético. Isso, E a ótimo jeito de lembrar. A frenotomia
Também do um procedimento freiozinho, cirúrgico com e que mais... pode vir com uma tesourinha mais, cirúrgica. vamos colocar só que é dando mais simples. Um kick. Isso. Seria o comecinho até o músculo. Isso, exatamente. Não é isso? Isso, exatamente. E depois E o outro seria... você tem que fazer uma inserção mais profunda e maior. Então, sangra Que é a muito mais. frenectomia. A frenectomia. Normalmente faz com laser de alta potência que a gente fala, porque ele já vai cauterizando. Não vou entrar na parte cirúrgica ele já mesmo. corta e cauteriza. Exatamente. Corta e cauteriza. Tem várias técnicas. Tem técnica que vai, que a gente fala que como se fosse a seco mesmo, que vai na lâmina e vai difusionar. Vai difusionar. A moda antiga essa. Tem técnicas que a gente mescla, exatamente, que faz os... Não, você tá arrasando. Eu pesquisei, você tá arrasando, amiga. Eu fui mãe de primeira viagem, agora estou de segunda viagem. Bonitinha, você tá linda. Mas eu procurei sempre pesquisar muito sobre os assuntos pra eu não entrar numa onda do tipo... é isso. Opera vai lá fazer, logo. opera. Exatamente. Gente, não é tão simples, porque além da cirurgia, tem o pós. Exatamente. E outra coisa, imagina que chegou lá o bebê. Eu brinco, a analogia que eu gosto de usar é assim: imagina que o Léo foi no médico e o Léo tem a indicação de operar de amígdala e adenoide. Só que a otorrino falou, tô na dúvida, não é tão, vamos acompanhar, ou se não, você não sentiu muita confiança. Você vai procurar um segundo, um terceiro otorrino, um quarto, às vezes. Você vai procurar outras opiniões. Sim. Na questão da freno, da anquiloglossia, é a mesma coisa. Eu fiz isso. É isso, porque às vezes, nossa, tá na dúvida, só que tem tantas outras coisas que a gente tem que avaliar também. Sim. Como que tá sua mama, como que tá a pega, se tem alguém te acompanhando, se você tá muito ansiosa, se não tá, qual que é o histórico daquela mãe nisso? Acho que é por isso que é importante, desculpa te Não, interromper. imagina. Acho que é por isso que é importante você ter bons profissionais ao seu lado. Exatamente. Isso não foi uma decisão só da osteopata e da pediatra. Isso é uma coisa em conjunto. A pessoa que estava me acompanhando no aleitamento materno, né, na consultoria do aleitamento materno, já tinha dado alerta. Na sala de parto, a pediatra do Léo já fez o que falou que provavelmente, até porque o dele foi hereditário. Mais posterior. Ela já sabia. E a gente foi acompanhando e vendo as dificuldades. Então, soltou no osteopata, não melhorou a amamentação. Eu chorava de dor com o peito machucado. Porque ele mamava curto e tenso ali. Isso, e alguns sinais que a mãe pode acompanhar. Isso que eu ia falar de dicas, assim. O que a mãe pode observar? A pega, quando o bebê pega, quando fica com aquelas covinhas, quando tem muito soluço, quando dá muitos gases, quando a criança tem um sono muito curto e mamadas no intervalo muito curto. Sim, quando ele fica cansado, direito, não né? tá mamando direito, o bebê vai ficando cansado. Eu tava quase, menino, chega. Filho, por favor, me ajuda. Por favor. Quando às vezes até a questão do ganho de peso mesmo tá um pouco abaixo do esperado. E assim, foi exatamente o que você falou. É importante saber. Tem casos que mesmo após o procedimento cirúrgico, aquilo ali não evolui o tanto que a mãe estava esperando. Porque precisa ver o multidisciplinar. Sim. Entendeu? E tem casos que a frenectomia faz o bebê que não tava engatinhando. É muito doido. Tem muita porque coisa. Porque mexe no corpo inteiro. A gente não vai entrar nesse detalhe, não. Mas é porque eu entrei a fundo nessa história. Porque a gente fica preocupado. Ainda mais mãe de primeira viagem, a gente quer saber tudo. E por isso que é tão importante a gente ter abordar. Uma rede de apoio que você sabe que você pode confiar. E pessoas que comunicam entre si, sabe? Sim. Porque é muito legal quando eu tenho essa troca com a fono, com a pediatra, com o osteopata. Sim. Eles comigo, com o otorrino. Ontem veio um paciente e falou, olha, o otorrino queria saber se é cirúrgico, por causa do palato, né? Do tamanho do palato, questão ortodôntica. Falei, não, pode deixar que eu vou discutir com ela. Palato? O céu da boca. Quando a criança tem o palato ou palato, né? Muito atrésico, muito pequenininho. Sim. Então, às vezes, precisa de um aparelhinho, mas isso já vai para uma questão mais ortopédica. E é por isso que é tão importante a gente ter um canal que vai abordar, que vai, né, literalmente ajudar muito as mamães de primeira viagem, né? Tanto na odontopediatria, na pediatria, na obstetrícia. A gente vai abordar aqui todos os temas para quê? A mãe não chegar e falar assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Porque aí tendo informação, eu vejo que assim, eu pensei muito no canal por isso. Eu ficava buscando informação e eu não sabia aonde procurar. Às vezes eu achava um profissional e perguntava um pouco, achava no Google outra coisa, eu ficava confusa. Então aqui, no Escrita por Luz, a gente vai canalizar, né, todos os segmentos, todos os profissionais para essas mamães de primeira viagem poderem ter uma gestação mais leve e entender que tá tudo bem, que é a primeira vez, porque na segunda viagem fica mais leve ainda. Mas na primeira são muitas perguntas,
É muita novidade, né? É tudo muito novo, por isso que é bom quando as mães têm esse apoio e que elas fiquem tranquilas. Eu gosto de passar isso para as minhas mães de primeira viagem que chegam no consultório. Eu falo, olha, fica tranquila, você com certeza está sendo uma mãe muito maravilhosa. Sim. Não se compare com as Não outras, se culpe. não se culpe. A gente culpa. Já teve uma mãe que chegou pra mim e falou, Rebeca, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falei, Isso é não, fato. não coloca isso. Fica tranquila, tá tudo bem, Errar vai dar faz tudo parte. certo. A Faz gente parte não do nasceu processo. Exatamente. E que bom que você tem esse apoio, e que bom que às vezes aconteceu esse erro aqui, porque Sim. vai te poupar de outros erros muito piores, sabe? Então isso é fantástico, esse acolhimento. E é por isso que essa comunidade, essa ajuda entre mães vai fazer tudo ficar mais leve e ajudar muitas mamães. Muito a gente tá muito maravilhoso. feliz de ter você aqui hoje. Ai, eu que tô extremamente feliz com o convite, né, gente. Abordar tantos temas e trazido mais luz para essas mamães. Nossa, muito obrigada. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas e horas, que é tanta coisa pra explorar. A gente mas quer falar tudo, mas a gente deixa para um próximo bate-papo. isso. A gente vai abordar mais coisas ainda, porque tem muita coisa na odontopediatria. A gente falou na pontinha do iceberg aqui. Exatamente, mas estou muito feliz, amiga. Obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado, que eu possa ter levado uma luz para essas mamães tão queridas. Com certeza, tá? E podem contar não comigo. Não só para as mamães, como para mim. Começou lá em casa com o Léo. E a gente é muito agradecido de ter uma odontopediatra tão maravilhosa. Não é porque é seu, não, mas ele é meu denguinho, gente. Ele é muito maravilhoso. Eu sou apaixonada com meus piriliquinhos. Obrigada. Obrigada a você pelo convite, viu, amiga? É maravilhoso. Obrigada. Então, mamães, se vocês querem ajudar outras mamães, curtam, compartilhem com essas mães de primeira viagem para ajudar a ter mais luz nessa jornada. E se inscrevam no canal do YouTube para vocês terem acesso a mais informações que a gente vai deixar vocês aqui atualizados com frequência e com muito amor.